Quando você resolveu se converter, foi no meio ainda da sua luta, e eu queria, porque a internet é volante, né? Então, pode ser que aqui ainda tenha pessoas no chat que está bombando, que não saiba, né? Às vezes a gente pensa, porque a internet é muito pulverizada, às vezes a gente pensa que todo mundo conhece a história da gente, mas nem sempre todo mundo conhece a história da gente. Então, eu queria que você relembrasse esse momento, que você falasse dessa aplicação de hidrogel que você fez no seu corpo, e como que você descobriu esse troço todo, como você sobreviveu a isso, e que momento você resolveu se converter? Em 2014, eu nunca imaginei que aos 27 anos eu estaria de frente com a morte. A gente Uma sempre pensa, menina, né? Uma tu vai menina. ficar velhinho, né? E por mais que eu buscasse a morte de várias maneiras, né? Porque eu estava num período já de depressão, eu bebia muito, usava muitas drogas. Então, assim, eu buscava a morte, mas nunca imaginei que eu estaria de frente com a morte, até estar. E o meu problema ali, Antônia, é porque eu perdi o equilíbrio em tudo na minha vida. Eu extrapolei em tudo. Esse foi o problema, porque errado não é você ser vaidosa, o problema é o excesso da vaidade. E eu queria buscar a perfeição do meu corpo. Eu fazia muitas cirurgias plásticas e eu apliquei uns produtos no meu corpo e depois de alguns anos ele me deu uma infecção generalizada. Então eu não tinha aplicado naquele momento, já fazia alguns anos. E ele infeccionou depois. E foi questão de segundos, assim. Não foi tudo muito rápido. E quando veio, eu estava em coma. E eu passei por uma experiência de quase morte, que foi um choque para mim. Eu digo que ali foi realmente o fundo do poço, porque eu era uma pessoa que não podia ter uma celulite. E aí você se deparar com buracos na tua perna, sabe? Eram buracos gigantes, assim. Era 3 de um lado e 4 do outro. Mas quando você está no hospital, quando você não, você começa a depender das pessoas, você dá valor a coisas que você não dava antes. Aí eu comecei a dar valor de ir no banheiro sozinha, de tomar um copo de água sozinha, de respirar, porque eu fiquei entubada. Eu tive sepse, que foi uma infecção generalizada. Meu rim parou, meu pulmão parou, eu fiquei respirando por tubos, eu fiquei 3 dias em coma. E eu passei por uma experiência sobrenatural, uma experiência espiritual. E eu sei que Deus existe, porque antes disso eu não acreditava na existência de Deus, porque na minha infância eu fui abusada sexualmente, então eu dizia onde estava Deus que deixou uma criança de 6 anos ser abusada. Então eu tinha muitos traumas, eu tinha mágoa da minha mãe, mágoa do meu pai, porque minha mãe acabou me dando para uma família me criar, e o senhor que era para me cuidar foi quem me abusou. O meu pai, na época também, quando eu nasci, ele me rejeitou, porque ele é descendente de alemão e eu nasci mais escurinha. Então ele achava que eu não era filha dele. Então ele me rejeitou. Então eu tinha muitos sentimentos dentro de mim guardados. E eu não tinha esse autoconhecimento que eu tenho hoje, entende? Então eu era um turbilhão de emoções a ponto de explodir com raiva do mundo, das pessoas, porque até 2014 eu só tinha me decepcionado com o ser humano. Então eu achava que não existiam mais pessoas boas no mundo. Dava para contar nos dedos as pessoas realmente que estavam do meu lado. E aí, quando eu cheguei ali no fundo do poço, no hospital, que eu vi que os amigos me abandonaram, né, que poucas pessoas estiveram comigo, foi um momento muito frágil da minha vida. E eu costumo dizer para as pessoas, eu passei pela EQM, que é a experiência de quase morte. Eu vi o lado espiritual. Por mais que eu venha falar, essa experiência só eu sei, entende, Antônio? Eu posso contar para você, mas essa experiência eu tenho certeza que é real. O mundo espiritual existe. Andressa, eu acredito, porque o Marcos Paulo ficou em coma, eu acho que 6, 7 dias, e quando ele voltou, ele me contou a experiência dele, de quando ele Foi. estava em coma, e tudo que você vier a me dizer nesse sentido, eu vou acreditar. Se você quiser que eu relate, eu lembro que a minha alma descolou do meu corpo, eu fui para um julgamento como se fosse um tribunal, e Deus me mostrou toda a minha vida, todas as escolhas erradas que eu fiz. Só que naquele momento eu não tinha um advogado, que seria Jesus. Hoje eu entendo. E ali, como eu não tinha Jesus, eu fui condenada. Então eu entendi o sentido da vida, eu entendi tudo, sabe? Eu entendi todo o lado espiritual, que eu precisava do advogado que era Jesus. E eu não tinha. Então eu fui condenada ao inferno naquele momento. E aí eu voltei para o meu corpo e eu vi o espírito da morte vindo buscar minha alma. Eu vi com os meus olhos. Ele pegou minha alma de dentro do corpo. E aquilo foi um trauma para mim. Então tu imagina, tu passa por essa situação, tu sabe que é real.
tu vem do coma sabendo que aquilo é real, que não foi uma alucinação. E a minha família é da igreja. Então, o que aconteceu? Eu caí dentro da Universal direto, porque a minha família frequenta há mais de 30 anos a igreja. E ali tudo que eles falavam eu acreditava. E eu mergulhei de cabeça ali, porque eu realmente estava muito assustada. Foi um trauma muito grande. Imagina, eu era doida, da pá virada. E aí eu, né, minha mãe me obrigou a passar o ano novo na igreja. E aí eu fui, eu entrei, eu conheci Jesus. Eu conheci ele. E ele me curou, entende, Antônia? Eu sei que às vezes quando a gente fala, quando as pessoas não conhecem Jesus, parece loucura. Mas é real, porque houve uma cura interior do meu coração, entende? Ele lavou aquela coisa ruim que estava aqui dentro. Então, foram 6 anos que eu vivi isso, nesses últimos 6 anos, né? Andressa, quanto tempo você ficou brigando pela vida? Foram 3 dias em coma, no hospital. Mas a briga no hospital de tirar e de operar e de voltar, de infeccionar, foi quanto tempo? Foram 18 cirurgias de emergência e, se eu não me engano, eram 25 dias de UTI. 25 dias de UTI. Meu Deus. Foi muito Andressa, sofrimento. Muito sofrimento. Eu queria ler um negócio aqui que você publicou no seu Instagram, mas antes disso eu vou te perguntar, você continua uma mulher de fé? Sim, minha fé está inabalável. Porque a experiência Você não perdeu a fé em Deus? Não. Eu digo, se eu não tivesse passado pela EQM, eu teria me tornado ateia. Fato. Entendi. Fato. Entendi. Mas eu passei por aquela experiência, eu sei que Deus é vivo, eu sei que Jesus é quem vai defender os meus pecados e a minha fé continua inabalável. Só que ela não está dependente de um CNPJ e muito menos de um tijolo, e não nos homens. Entende, Antônio? Isso que eu não ligo para o que as pessoas falam, porque o meu relacionamento com Deus é individual. Entendi. Andressa, eu sempre tenho uma moça aqui falando, eu não gosto da Antônia, mas a desgraçada sempre traz entrevistas interessantes. Muito obrigada, meu amor. Continue aqui, mesmo sem gostar, não tem problema. Andressa, eu quero ler aqui uma postagem sua no Instagram que você falou. Dediquei meus últimos 6 anos da minha vida para Jesus, como todos sabem, mas acabei me sentindo como um objeto descartável. Nunca me senti assim, nem no tempo da prostituição. Sei que Jesus não tem nada a ver com isso, e a obra de Deus é feita por pessoas falhas. Fui excluída de grupos, fazendo eu me sentir como se eu tivesse demônios, por deixar de fazer parte da instituição. Se eu falasse tudo o que aconteceu comigo nesses últimos anos, vocês se escandalizariam, e eu teria virado ateia. Escreveu a apresentadora. Amo a igreja, mas não consigo mais ir à igreja. Peguei ranço, desabafou. Andressa, eu não sei se por aí você já falou, porque a correria é grande e aí não dá para a gente acompanhar. Você já falou um pouco disso? Se eu dissesse o que eu passei por lá, você diria aqui hoje o que mais te agrediu nessa passagem? Sabe, Antônia, que eu, de setembro a novembro, foi o meu segundo fundo de poço. Meu primeiro foi um pouquinho antes de chegar à igreja, e esse segundo fundo de poço foi dentro da igreja. Eu ainda estou um pouco machucada, sabe? E quando a gente está machucado, às vezes a gente fala coisas que talvez amanhã depois a gente se arrepende. Então, se tu me der uma outra oportunidade em outro momento, quando eu estiver mais curada para falar sobre esse assunto, eu te agradeço. Até porque lembra que tu me procurou em dezembro e eu fui bem resistente, porque assim, de setembro a novembro eu cheguei no fundo do poço, entende? Então agora eu tô feliz porque, graças a Deus, eu tenho um marido lindo que me ama, eu tenho amigos de verdade, eu tenho o Cacau do meu lado, sabe? Eu tenho pessoas verdadeiras. O Cacau sempre esteve com você, né? Você já era do Cacau há muito tempo, né? O Cacau, tu sabe, Antônia, que o Cacau, ele sempre foi o meu melhor amigo. E quando eu me converti, uma das exigências, de uma certa forma, foi que eu me afastasse dele por ele ser gay. Então, eu peço perdão publicamente para ele, porque ele sabe disso, que na época eu tive que abrir mão dessa amizade. E isso me dói, porque ele foi uma pessoa que nunca me abandonou. Antônia, agora que eu não tinha R$1, quem me emprestou dinheiro foi ele. Eu não tinha comida para dar para o meu filho, entende? Então, nenhum irmãozinho da igreja bateu aqui na minha porta para dizer assim, Andressa, tu precisa pagar o teu gás para dar comida para o Arthur? Tu tem um arroz, tu tem um feijão? Então,
o cacau que supostamente me levaria ao inferno foi a pessoa que esteve comigo nos momentos mais difíceis no hospital, em 2014, quando eu morri. Agora, de novo, quando eu estive no fundo do poço de novo, onde nem o irmãozinho da igreja bateu na minha porta para me ajudar, entende? Então, assim, eu sei a dor que eu passei. Eu sei. Então, quem tá de fora é muito fácil me julgar, entende? Mas, por isso que eu digo, eu preciso ainda de mais tempo para falar sobre isso, porque é uma coisa que me machuca muito. Porque foram 6 anos, Antônia, sabe? Onde eu vestia a camiseta literalmente, eu dava a minha vida, eu dei a minha vida. Eu vi, as pessoas viram. Assim, foi uma entrega que você Total. parecia outra pessoa. Total, Antônia, total. Eu obedeci em tudo, tudo. Se tu dissesse assim, vai para a direita, eu ia para a direita, vai para a esquerda, tu vai para a esquerda. Era uma obediência total, um amor, porque o que acontece? Eu conheci Jesus, entende? E Jesus é minha vida. Então, eu sempre fui muito grata às coisas, sabe? Só que depois de um tempo, enfim, é melhor a gente não falar muito sobre isso, porque Sim, claro. me dói Andressa, ainda. eu li que você perdeu muito dinheiro nessa história e chegou até a doar Ferrari. Isso procede ou é nota de Porsche empresa? Cayenne blindada, na verdade, né? Era uma Porsche que eu tinha. Na verdade, Você foram deu. muitos bens, né? Que eu consigo provar foram mais de 2 milhões e 200. Que eu consigo provar, fora o que eu dei sem provar, né? Mas que eu não tenho comprovante, assim, né? Mas, enfim, Misericórdia. eu confio na justiça, meus advogados vão resolver isso, eu confio na justiça do Brasil, no judiciário brasileiro, eu confio na justiça do Rio Grande do Sul, no judiciário do Rio Grande do Sul, e que seja feita a vontade de Deus, né?